Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta. Após um ano do início da pandemia e com o Brasil no epicentro mundial da crise sanitária, o presidente Jair Bolsonaro anuncia comitê anti-Covid. A iniciativa é adotada no momento em que o Brasil chega a 300 mil óbitos pela doença. As informações com Carlos Silva. Após muitas pressões, cobranças das autoridades sanitárias e com um cenário marcado por mais de 300 mil óbitos pela Covid-19, o governo federal acordou tarde para cuidar das ações de combate à maior tragédia da saúde na história do país. Com um ano de atraso, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira a criação de um comitê com autoridades para discutir medidas contra a crise sanitária. O anúncio foi feito após a reunião convocada pela discussão de ações contra a pandemia e como tentativa de minimizar os conflitos entre o presidente Jair Bolsonaro, os governadores e congressistas. Resolvemos, entre outras coisas, que será criada uma coordenação junto aos governadores com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus, disse Bolsonaro, que nesta semana recebeu duras cobranças da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que o conclamou a assumir a responsabilidade como chefe da nação para comandar a mobilização de enfrentamento à pandemia. A ideia que hoje está sendo colocada em prática pelo presidente da República foi defendida no início da pandemia pelo então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que após a insistência nas medidas de restrição e transparência nos números da Covid, acabou sendo substituído no cargo. Com redação do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Há dúvidas entre cientistas e médicos sanitaristas se o Brasil já chegou ao ápice da pandemia. A tragédia teria menos dimensão, certamente, se há um ano, no mês de março de 2020, o presidente Jair Bolsonaro tivesse adotado a decisão anunciada nessa quarta-feira, ou seja, de comandar a nação unida na luta contra a Covid-19. Pode ser tarde, mas muito ainda precisa ser feito para diminuir o ritmo de transmissão do coronavírus. Agora é preciso união nacional, o que nesse primeiro encontro, o jornalista Beto Almeida, com a exclusão de muitos governadores, não ficou tão demonstrada essa necessidade de uma mobilização que una governadores, prefeitos, diferentes entidades da área médica e da área sanitária. O importante é que a mobilização precisa ser feita com urgência. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aí aos nossos ouvintes. Você disse uma coisa que é verdade. O comitê, ele já é criado com pelo menos um ano de atraso. Isso deveria ter acontecido, essa coordenação central pelo governo federal, pelo presidente da República, lá em março de 2020. Mas esse não é o único problema não, Luzenor. Não é o atraso em si que é o maior problema. É porque o comitê, ele nasce, esse comitê de crise, está sendo chamado comitê de crise, comitê federal, ele nasce sob a falta de credibilidade, sobre os efeitos práticos que esse comitê possa de fato trazer. Para começar, Luzenor, como é que se cria um comitê desse do governo federal, um representante dos três poderes, e não se convida, por exemplo, a participação dos governadores? Os governadores não têm assento nesse comitê, sabia dessa? Mas não é só isso. Ontem, por exemplo, apenas 7 governadores que são aliados, que pensam mais, que estão mais alinhados ideologicamente com o presidente Bolsonaro, estiveram presentes no Palácio do Planalto, nessa reunião que teve a participação de ministros, que teve a participação dos presidentes da Câmara e do Senado e também de um representante do Supremo Tribunal Federal. Olha só, como é que se faz um comitê desse, senhor, sem convidar o governador do maior e mais importante e mais rico estado desse país, São Paulo? Inadmissível. Houve reação do Zé Serra?
Houve reação de outros governadores? Também. É justa a presença desses governadores. É justa que tenha inclusive a presença também de prefeitos, pelo menos prefeitos de capitais. Então, assim, começa com esses itens da falta de credibilidade nas ações que o governo possa implementar, no distanciamento ou no isolamento que o presidente Bolsonaro tentou fazer em relação a alguns governadores, mas principalmente também porque criou um certo constrangimento, mesmo discutindo formas de centralizar essa discussão num comitê desse. O presidente Bolsonaro insistiu, Luzenor, na sua visão contrária à política do lockdown. Ele continua contrário às medidas de isolamento e voltou ainda a defender o chamado tratamento precoce, à base da ivermectina, da cloroquina, que não tem efeito comprovado, pelo menos cientificamente. O presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, tentou amenizar dizendo que o comitê ia se basear pela ciência, num claro recado de que não adianta o governo tentar impor a sua visão contrária à medicina, que não vai colar dentro da discussão, do comitê de crise. É isso que todos esperam. Mas, repito, não nasce com bons fluidos e com muita credibilidade esse comitê. Pressões fazem governo federal acelerar estudos para a implantação do programa de redução de jornada e salários. Ainda não há definição sobre o período de vigência do programa, mas a ameaça de demissões apressa a medida. Sátiro Salles. As cobranças das entidades empresariais e o recado dado pelo setor varejista de que, sem ajuda, haverá demissões em massa em função de empresas fechadas no período da pandemia, o governo federal sinalizou para a volta do programa de redução de jornada e salários para salvar milhões de postos de trabalho. Com essa iniciativa, o governo poderá atrasar o calendário de desembolso do abono salarial previsto na medida provisória MP 936, que vigorou em 2020. O abono, tradicionalmente, é pago entre os meses de junho e julho do ano seguinte. De acordo com o novo calendário, quem receberia no segundo semestre de 2021 terá de aguardar até o início de 2022. A decisão sobre este cronograma foi tomada na reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, realizada na terça-feira. E com a mudança no calendário do abono, deixariam de ser pagos neste ano 7,4 bilhões de reais, que seriam empurrados para 2022. Nas contas da equipe econômica, o espaço extra seria suficiente para bancar acordos de redução de jornada e salários e suspensão de contratos para 4 milhões de trabalhadores. Em 2020, quase 10 milhões de trabalhadores firmaram os acordos deste tipo em abril e dezembro, com um desembolso total de 33 bilhões de reais. A expectativa é que o programa de redução de jornada e salários seja anunciado ainda nesta semana. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, o programa de redução de jornada e salários é importante, deu resultados no ano passado e desde o mês de janeiro, lideranças empresariais e também sindicalistas esperam a renovação desse programa como caminho para salvar milhões de empregos. O governo federal demorou e as cobranças são ainda maiores para esse programa sair em 2021 do papel. No primeiro momento, o Ministério da Economia, jornalista Beto Almeida, sinalizou que o programa de redução de jornada e salários voltará com a vigência de pelo menos 4 meses, o que daria alívio para as empresas e garantiria a salvação de milhões de empregos no Brasil. A pressão é grande, Luzenor, dos empresários. Eles estão no limite, como se diz, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que as lojas estão fechadas, o comércio está fechado, baixou as portas por conta das medidas de restrições que estão sendo adotadas pelos governos e prefeituras em todo o país. Mas isso não cessa, não para os compromissos do empresariado, porque eles têm que cumprir o pagamento da folha de salário, eles têm que cumprir o pagamento de impostos.
E aí, onde é que está o faturamento adequado para fazer frente a essas despesas? Não existe, Luzenor. E isso para o empresariado, isso é uma conta simples, é uma questão de caixa. Se ele não vende, como é que ele vai pagar as contas? Se ele não consegue, por exemplo, ter recursos, ele vai ter que, mais cedo ou mais tarde, acabar demitindo. Então, por isso, a pressão que existe para o governo federal editar o mais rápido possível essa medida provisória, que ano passado deu resultado. O próprio governo admite, foram 11 milhões de empregos poupados. Para esse ano, 2021, a previsão, a meta, né, de beneficiado de empregos é algo menor, bem menor na realidade, algo em torno de 3 milhões e 300 mil empregos que serão aí beneficiados, poupados, vamos dizer assim, em função de que o governo vai pagar parte do custo da folha salarial desses trabalhadores para essas empresas, que vai ficar, pode ter corte de 25%, de 50% e de até 70%. Mas o governo está amarrando o bode, literalmente, porque tem pontos dentro da medida provisória que o governo Bolsonaro está segurando, não está concordando. E isso é que tem gerado toda a apreensão. Mas há sim a expectativa de que no máximo, no início da próxima semana, esse nó seja desatado. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde faz apelo para deputados federais e senadores não cortarem dinheiro do SUS no orçamento da União de 2021. Daqui a pouco eu volto com o jornalista Beto Almeida. A redução de recursos no orçamento da União pode comprometer a rede pública de atendimento médico e hospitalar. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde faz alerta para a desassistência da população se o Congresso aprovar o orçamento de 2021 com menos recursos para o SUS. As informações com Carlos Silva. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, CONASENS, fez nesta quarta-feira um alerta para a desassistência da população se prevalecerem na votação da proposta orçamentária da União para 2021 os valores destinados ao atendimento médico, ambulatorial e hospitalar. A entidade apela aos deputados federais e senadores ao votarem nesta quinta-feira o projeto de lei do orçamento da União para reavaliarem o volume de recursos direcionado à saúde. A preocupação surge porque, com a pandemia da Covid-19, cresceu a demanda de serviços do Sistema Único de Saúde, SUS. Segundo o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, em função da pandemia, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem permanecer preparados para dar continuidade às ações de enfrentamento à Covid-19. Com a crise aguda na saúde, o CONASENS elege como necessário que no orçamento da União de 2021, os recursos para financiamento do SUS no orçamento atenda às demandas municipais para que seja mantida a oferta das ações e serviços de saúde nos municípios brasileiros. O CONASENS afirma também que desta forma é necessário que em 2021 prevaleça o mesmo nível de destinação de recursos federais para financiamento do SUS designados em 2020 para que as ações de enfrentamento à Covid sejam mantidas, bem como as demais ações e serviços públicos de saúde que foram impactadas pela pandemia. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. As cobranças dos secretários estaduais de saúde fazem sentido e, nesse momento, de um número alarmante de atendimento no SUS, não dá para encolher o orçamento destinado à saúde dos brasileiros que mais precisam de hospitais públicos. O grito do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, jornalista Beto Almeida, terá eco junto aos deputados federais e senadores que se preparam para votar a proposta orçamentária de 2021? Esperamos, né, Luzenor, que essa reclamação do COSEMES e dos demais profissionais da saúde façam eco junto aos deputados federais que hoje se preparam para votar finalmente o orçamento de 2021. Porque é fato, o montante de verba destinada à saúde no texto do relatório para esse ano de 2021 é reduzido. Só para a gente ter uma ideia, Luzenor, nós vamos ter um aumento de apenas 1 bilhão e 200 milhões de reais para a área da saúde neste ano,
comparando com o mesmo relatório que foi aprovado no ano passado, no orçamento da União de 2020. E olha, nós estamos falando de um ano que continua problemas com a pandemia, onde é preciso ter recursos para combater o Covid, e isso atrelado aos gastos normais que se faz para manter o Sistema Único de Saúde funcionando. E há uma identificação de que, na realidade, Luciano, há uma inversão de prioridades do governo ao aumentar em apenas 1 bilhão e 200 milhões os recursos para a saúde, quando, por exemplo, não é o que se vê, o empenho que se tem no mesmo orçamento para o Ministério da Defesa, por exemplo. Então, isso daí tem colocado o pessoal em alerta. Olha só para a única categoria que até agora promete ter reajuste no orçamento, por exemplo, da União, são os militares. E há um investimento pesado para o Ministério da Defesa. Quer dizer, são prioridades que sinalizam, por exemplo, que o governo não assume como deveria a coordenação no combate à Covid, principalmente, Luzenor, tratando de mais recursos para trabalhar numa política conjunta que consiga finalmente debelar essa pandemia. Essa é a maior preocupação e essa é a maior crítica dos profissionais de saúde no país, tentando sensibilizar os deputados nessa votação que está prevista para hoje do orçamento na Câmara dos Deputados e depois no Senado. Jornalista Beto Almeida, ainda sobre a área da pandemia, novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, define equipe e anuncia a criação de secretaria para a Covid-19, uma secretaria que vai estreitar as relações entre o Ministério da Saúde e os estados e os municípios no combate à pandemia, Beto? Facilita não apenas na relação dos estados e dos municípios, né, Luciano? A criação dessa secretaria especial para tratar especificamente da Covid. Mas é uma decisão que eu acho que acaba ajudando a organização do próprio Ministério. Cria, na realidade, um instrumento prático e, eu diria, um arcabouço de profissionais, de gente capacitada e envolvida especificamente com o combate à pandemia, porque, enquanto isso, o Ministério da Saúde, como bem disse o ministro, vai precisar continuar atendendo outros casos, outras demandas, outras doenças que normalmente já fazem parte do dia a dia da pasta. Então isso daí é mais uma questão que eu vejo como de organização. É uma sinalização boa, primeiro, de um médico, de um profissional que vive o dia a dia da medicina, que sabe como as coisas devem acontecer, não que seja essencial, mas a gente viu que o Pazuello, o fato dele não ser um profissional da saúde, de desconhecer até a presença do SUS, de como é que o SUS funcionava, você imagina o nível de organização que a pasta tinha. Então, isso agora promete ser diferente e, em si, já é um fato muito positivo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou nesta quarta-feira que o Legislativo não vai tolerar mais erros na condução do combate à pandemia. Ele disse que é preciso esgotar todas as possibilidades antes de partir para responsabilizações individuais. Segundo o presidente da Câmara, os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Segundo ainda Arthur Lira, muitas vezes esses remédios são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. O que quis dizer o presidente da Câmara, jornalista Beto Almeida, com esse discurso tão duro e surpreendente? O discurso, de fato, foi duro, Zenô. E ali ele sinalizou em duas direções. Uma foi para o governo federal, para o próprio presidente Bolsonaro. E, claro, foi quando ele disse que o remédio, né, é amargo, quando se trata ali do parlamento, e às vezes é fatal, ele estava se referindo claramente a um possível processo de impeachment, que por enquanto não há essa possibilidade, mas se não houver uma sinalização de mudança por parte do governo, o Arthur Lira deixa claro que isso é possível. Então foi essa sinalização que ele fez, utilizando inclusive a linguagem de expressão, dizendo que estava ali apertando a luz amarela. Ao outro sinal, ele emitiu para os próprios colegas de Câmara, para os líderes partidários, porque os líderes partidários mandaram recado, dizendo que não vão literalmente afundar junto com o governo. E que o governo precisa dar uma sinalização também clara de que ele vai mudar em relação à política sanitária,
que não pode ser mais essas decisões ou essa coisa atabalhoada que tem sido temerária a forma como o governo tem tratado a pandemia. Então, um recado duro duplamente para o governo. Há o risco de não, se não rolar um avanço nessa questão, haver sim um processo de impeachment, e há o recado de que nós não vamos nos abraçar com o presidente que está afundando. Então, na realidade, esse foi o principal ponto desse discurso do Arthur Lira, depois que ele participou, inclusive, do lançamento do comitê de crise lá com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio. Tá? Por que isso, Zenor? Porque o próprio presidente, mesmo reunindo os representantes dos poderes legislativos, alguns governadores, o STF, como eu já disse, ainda insistiu no negacionismo, insistiu ser contra o lockdown, insistiu defendendo o tratamento preventivo, situações que vão e que contrariam hoje as principais autoridades sanitárias no mundo, que dizem que a ciência é que tem que dar o norte de todas as decisões. Então, enquanto o presidente Bolsonaro continuar a enfrentar governadores, atacando medidas de isolamento, ou seja, essa reunião, esse pacto proposto por ele, é apenas um gesto político que vai cair no isolamento. É esse o temor externado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Como quem diz, é mais uma chance, é mais uma oportunidade, mas nós não vamos nos abraçar e morrer afogados. E mais na agenda política desta quarta-feira, com foco na pandemia e nos efeitos econômicos da crise na saúde, jornalista Beto Almeida. A agenda política com relação à pandemia, Luciano, tem e está ganhando espaço essa carta que foi divulgada ontem por 16 governadores, incluindo o governador Camilo Santana, que foi encaminhada aos presidentes do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, para aumentar o valor do auxílio emergencial para R$ 600, como foi no ano passado, né, Luciano? Então, assim, o que os governadores estão dizendo é o seguinte, que a pandemia exige que o poder público garanta mais segurança de renda para a população, aliado a essas medidas de distanciamento social que estão sendo obrigados a adotar. Que o cenário continua dramático, num dia que foi, inclusive o país alcançou mais de 300 mil vidas perdidas. Então, se exige que a população dê sua contrapartida, que mantenha distanciamento, que evite sair de casa, que já tem o problema do desemprego, então como é que vai combater, ou pelo menos estimular essas pessoas a permanecerem em casa, com valores do auxílio emergencial em níveis tão baixos como foi anunciado pelo governo, R$ 150, R$ 250, R$ 365. Quer dizer, eles estão, na realidade, defendendo que o governo mantenha os critérios e os valores de pagamento de 2020, pelo menos R$ 600 para as famílias mais vulneráveis. É isso. Vai dar muita confusão, muito bate-boca? Vai, porque inclusive eu já te falei, a gente falamos aqui, tem emendas lá na casa que cobra exatamente o retorno ou a manutenção desses R$ 600. Então, não dá para suprir. Os valores que o governo tem hoje anunciado, de fato, não dá para suprir. Não dá nem para pagar a conta de água e luz, não dá nem para fazer compra de uma cesta básica hoje se incluir uma proteína, por exemplo, uma carne. Daí dá para você ver o quanto os valores estipulados pelo governo para o auxílio emergencial são ridículos. A corrida eleitoral de 2022 está na agenda dos partidos e lideranças políticas se movimentam para cumprir datas e exigências. Uma das exigências é a filiação a um partido e, nesse contexto, filiados ao PSL deflagram um movimento contra o retorno à sigla do presidente Jair Bolsonaro. Há mais de um ano, sem filiação partidária, o presidente Jair Bolsonaro passa a enfrentar obstáculos para o projeto de voltar ao PSL, sigla que deixou em 2019 após conflitos com a cúpula nacional da agremiação. Em 2020, para quem não se lembra, Bolsonaro ensaiou a criação do Aliança pelo Brasil, mas não houve tempo. O partido ficou de fora das eleições municipais e agora, com a necessidade de estar afiliado a uma sigla para concorrer em 2022 a um novo mandato, o presidente da República passou a costurar articulações para um possível retorno ao PSL. Há barreiras, porém.
um grupo de filiados do Partido Social Liberal criou um abaixo-assinado para impedir o retorno de Bolsonaro à sigla. A justificativa para esse movimento foi o silêncio do chefe da nação após a morte do senador Major Olímpio, que era afiliado ao PSL de São Paulo. Olímpio faleceu na última quinta-feira, após sofrer uma morte cerebral. A morte causou comoção entre os senadores com os quais Olímpio conviveu no curto espaço de tempo do exercício do seu mandato de senador, de 1º de janeiro de 2019 a 16 de março de 2021. Uma semana após o ocorrido, Bolsonaro sequer mencionou o nome do major. O documento destaca ainda a omissão desrespeitosa ao PSL, seus filiados e amigos, e completa alegando que Bolsonaro deixou transparecer nas suas redes sociais o seu despeito pelo senador Olímpio, atacando a sua imagem e incentivando seus correligionários a também fazê-lo, mesmo após a sua morte. O silêncio fez com que participantes do partido, apoiado por lideranças políticas, iniciassem um movimento para que Bolsonaro não retorne ao PSL. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. A agenda diária, jornalista Beto Almeida, tem como tema central a pandemia da Covid, mas como o calendário das eleições de 2022 exige uma série de etapas e também impõe regras e normas e calendários a serem cumpridos, a movimentação começa bem mais cedo. E nessa agenda está a afiliação a um partido de quem quer concorrer às eleições de 2022, como, por exemplo, o presidente Bolsonaro, que deseja disputar um novo mandato. Militantes do PSL no Ceará endossam também o movimento contra o retorno de Bolsonaro ao partido? O tempo corre, é curto, o presidente precisa de fato, Luzenor, amarrar e agilizar um partido político, já que o Aliança pelo Brasil naufragou, não deu certo. Ele anda aí com negociações para retornar ao PSL, tá? O partido do Jorge Bittar, mas Bolsonaro é Bolsonaro e ele cria dificuldades para onde vai. Então, qual é a justificativa agora? É esse abaixo-assinado que circulou aí entre os filiados do PSL, Luzenor, para tentar impedir o retorno do Bolsonaro à sigla. Qual é o motivo disso agora? Eles ficaram, os filiados consideraram que faltou respeito do Bolsonaro, porque nem sequer se pronunciou, Luzenor, após a morte do senador Major Olímpio. Não se solidarizou com a família, com o próprio partido, que perdeu um dos seus filiados. O Major Olímpio era do PSL de São Paulo. Faleceu na semana passada, né, de morte cerebral, em decorrência também da Covid, mas desde então o presidente Bolsonaro nunca fez uma menção ao Major Olímpio, que era, sim, um dos principais nomes do partido, que Bolsonaro agora quer retornar depois de ter causado toda aquela confusão. Então, tá aí a razão. O documento diz que a omissão dele foi desrespeitosa com o PSL, foi desrespeitosa com os filiados e desrespeitosa com os amigos do Major Olímpio, que o Bolsonaro deixou transparecer, inclusive, que continua atacando a imagem, incentivando seus correligionários nas redes sociais a fazer o mesmo. Então, assim, como se já não existisse problemas demais, ele ainda cria mais esse. Não deixou de ser uma deselegância, sem dúvida, ele sequer ter se solidarizado com a família do Major Olímpio. E aí deixou irritados os próprios filiados do PSL. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, Beto, aos nossos ouvintes, uma boa quinta-feira. Daqui a pouco, mais informações com Marcos Furlan. Bom dia para você, Luzenon. Bom dia para os nossos ouvintes internautas. Um ótimo feriado, tá certo? Hoje é o feriado da nossa Carta Magna. A gente está aqui de volta amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.